Nesse ano, com um calendário tão apertado com a Copa do Mundo no final do ano, tantas viagens, por que o Botafogo não quis trocar o mando de campo com o Flamengo e jogar no Rio de Janeiro, no Newton Santos, para depois, no segundo turno, jogar no Maracanã? Por quê? Tem alguma explicação lógica? O Botafogo ganha alguma coisa com isso? Já está confirmado que vai ser mesmo em Brasília. A gente vai falar isso agora. Será que o Botafogo teria ficado com medo do Flamengo? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui você sabe, torcemos sem parar. Olha, já vou deixar bem claro, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente no canal dos Antenados na Jogada. Valeu demais se você é inscrito, se você não for, se inscreva, etc. Aquilo tudo que você já sabe. Muito bem, antenado. Olha, vou deixar bem claro aqui desde o começo que não é um canal do Flamengo, nem um canal do Botafogo. É um canal neutro, que a gente dá a nossa opinião baseada no bom senso, no que é melhor para ambos, para o futebol de uma forma geral. Se você não entendeu, então entenda. Olha, eu tentei apurar com todas as pessoas que eu conhecia, que eu podia, no Botafogo, inclusive com a própria assessoria de imprensa do clube, que me falou o seguinte: o Botafogo não aceitou as condições do pedido do Flamengo, da troca de mando de campo. Agora, que condições são essas? O Botafogo não se pronunciou oficialmente, só ficou nisso, na encolha. O Flamengo pediu, CBF não se opôs, agora o Botafogo não aceitou essa troca de mando. Muita gente falou, poxa, mas é porque tem a questão do 50%, o Flamengo pediu para ser agora com 50% no Newton Santos de torcida, depois no Maracanã não iria cumprir. Gente, o Flamengo não ganharia nada com isso. Primeiro, porque o Maracanã é um estádio que normalmente tem 50% para cada lado. É um estádio que os setores leste e oeste, no caso oeste e leste, eles são mistos mesmo. Tradicionalmente os clássicos são assim. E aí, norte ou sul, né? O norte fica para um time, sul fica para outro. É sempre assim e não tem problema nenhum, nunca teve problema. Agora, o estádio Newton Santos é outra história, também poderia fazer, né? O leste para um, oeste para outro, e aí leste para um, oeste para outro, norte para um, oeste para outro. Era mais assim que funcionava no Newton Santos. Não tinha setores mistos, pelo menos até onde eu me lembro. Tudo bem, dava para fazer. Será que foi por isso que o Botafogo não quis aceitar? Porque realmente não tem justificativa. E uma coisa tão importante, por quê que é tão importante? Porque os times, nesse calendário tão apertado, estão viajando muito. Só o caso do Flamengo, por exemplo, jogou em Curitiba, de Curitiba foi para o Chile, jogar contra a Católica. Do Chile, de Santiago, foi o elenco, ou pelo menos parte dele, para o Piauí, jogar contra o Altos, agora pela Copa do Brasil. Do Piauí, lá do Nordeste, vai jogar na Argentina, em Córdoba, pela Libertadores, essa semana, na quinta-feira. Quarta-feira, aliás. E depois teria a volta para o Rio de Janeiro, mas ao invés de jogar no Rio, vai jogar em Brasília. O Botafogo não. O Botafogo jogou no Newton Santos. No domingo passado a gente fez esse jogo. Na verdade, estivemos lá cobrindo esse jogo. Tá aí o conteúdo para você no canal. Fique à vontade para ver. Entrevista com o Gatito. Vamos até subir vídeo com a torcida do Botafogo, que a gente entrevistou o pessoal lá. Jogou no estádio Newton Santos. Não viaja e não tem jogo durante a semana. Vai jogar no final de semana com o Flamengo, ou seja, está numa rotina mais tranquila, até porque o Botafogo não disputa a competição internacional. O Botafogo disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, porque veio da Série B, óbvio. Muito bem, então será que é por isso, pensando numa possível vantagem, pegando o Flamengo mais cansado, que o Botafogo não quis aceitar essa troca? Pode ser, e até não é injusto, né? É um fator que, se foi por isso, dá pra dizer que o Botafogo está no direito dele. Agora, você está deixando de privilegiar a própria torcida daqui, do Rio de Janeiro. Um grande jogo, poderia ter um grande público. Mais uma vez o estádio Newton Santos lotado, como o Maracanã certamente estaria lotado. Um domingo de Dia das Mães, de manhã, 11 horas da manhã, um horário que costuma sempre dar ótimos públicos. E por que não fazer, né, aqui no Rio, na capital, na sede, né, dos dois clubes, um clássico aqui? Obviamente, seria melhor para todos, inclusive para nós, para a imprensa. Eu, como Antenados na Jogada, nós aqui do Antenados na Jogada, estaríamos nesse jogo se fosse aqui no Rio, seja no Newton Santos, fosse no Maracanã. Mas, como vai ser em Brasília, provavelmente não iremos, né? Porque a passagem para Brasília está R$ 1.700 a mais barata. Pois bem, então,
muita gente perde, inclusive a própria logística, os próprios jogadores mesmo, né? A condição física dos jogadores que, obviamente, sentem com esse desgaste. Qualquer um sente, ainda mais atletas que precisam, né, do seu ápice de rendimento físico. Então, antenado, tá aí a nossa explicação. Bom, a nossa explicação não, a nossa indagação e, entre aspas, indignação com a não aceitação do Botafogo, principalmente por não se manifestar. O pessoal da diretoria do Botafogo não se manifestou e também a comunicação do clube. O gerente da comunicação do clube falou apenas que não havia aceitado os acordos, a proposta, como eu falei, né? As condições, melhor dizendo. Agora, que condições são essas? O que eles não aceitaram de fato? Por que não aceitaram? Aí, realmente, a gente não vai ficar sabendo, pelo menos por enquanto. Para concluir aqui esse vídeo, falar um pouquinho para a torcida do Flamengo, que interessa mais, obviamente, a questão do Pedro, que eu acho que vale a pena dar uma pincelada também. Uma questão boba, né? Porque realmente muita gente da imprensa fica sempre nessa... imprensa e torcida, enfim, no geral, a opinião pública de que o Pedro não pode ser reserva, que o Pedro isso, que o Pedro aquilo, que é muito caro, que é um bom jogador, que não pode aceitar o banco, pressionando o cara. Ele foi lá no Twitter e falou: quem cuida da minha carreira sou eu. Se eu tiver feliz com a reserva, então eu posso pendurar as chuteiras. É óbvio, um cara não só do nível dele, qualquer jogador não pode ficar feliz com a reserva. Óbvio que não. Então, ele tem que estar insatisfeito, mas isso não quer dizer que ele vá fazer bico, não quer dizer que ele vá desestabilizar o ambiente, não quer dizer que ele vá ser antiprofissional, como ele mesmo disse. Agora, eu acho que não tem condições nenhumas, ou nenhuma condição do Flamengo vendê-lo nesse momento. Primeiro porque a janela tá fechada, a janela europeia vai abrir no meio do ano, e depois porque o Flamengo pagou 14 milhões de euros no Pedro, 14 milhões de euros para contratar o jogador em definitivo. Ou seja, para vender tem que ser por mais. Ah, mas o Palmeiras ofereceu 20 mais um jogador. Pois é, supostamente, a gente não tem essa informação 100% cravada, né? Ficou especulado isso aí. Se realmente o Palmeiras ofereceu, poxa, seria uma boa venda? Seria, mas não para um clube rival do Flamengo, né? Porque o Pedro é um bom jogador, a diretoria do Flamengo, o staff do Flamengo, a comissão técnica sabe disso e vai reforçar um concorrente aos títulos todos que o Flamengo disputa, como propriamente a Libertadores do ano passado, que o Palmeiras ganhou em cima do Flamengo. Talvez não fosse uma boa e a diretoria do Flamengo não aceitou. Enfim, antenado, é isso. Muito mimimi. O Pedro é um jogador que, no momento, ele não merece ser titular. Já mereceu em outros momentos, a gente já avaliou isso aqui. Até mesmo no canal você vai ver, até com a chegada do Paulo Sousa, a gente defendia Pedro, Bruno Henrique e Gabigol de titulares, porque eu acho que eles se completam e realmente eles têm características que podem se completar, mas o Pedro, no momento, não está vivendo uma das suas melhores fases e ele sabe disso. Então, até ele voltar a viver uma das suas melhores fases e a gente pensar nisso de novo, dele ser titular, vamos perguntar isso para o Paulo Sousa se tivermos oportunidade, a gente vai concordando aí com essa opção do treinador do Flamengo português Paulo Sousa de deixá-lo no banco de reservas. É isso, antenado. Valeu demais, muito obrigado se você ajuda aqui o canal, você mora aqui no nosso coração, a gente precisa muito da sua inscrição, hein? E se você apoia aqui o canal, realmente muito obrigado, valeu demais. Aquele abraço, antenados na jogada, torcemos sem parar.